Opa, tudo bem com você? Pessoa saudável. Aqui é o Rodrigo Polesso, novamente fundador do emagrecerdevez.com, e hoje eu quero falar de um assunto que eu acho que vai ser do teu interesse, e o assunto de hoje é fome. O meu objetivo com esse vídeo aqui é te dar uma espécie de poder, uma paz mental, uma liberdade adicional de poder entender um pouco mais como fome de fato funciona, para você começar a identificar e não ficar mais refém disso, mas começar a ficar no controle desse instinto natural do ser humano. Aí você ganha mais liberdade e poder também de conquistar seus objetivos de saúde e boa forma também. Para começar, acho que o principal da gente entender aqui é que fome se divide em duas categorias. A gente tem fome emocional, psicológica e fome fisiológica, ou fome de verdade. Vamos ver um pouco da diferença entre essas duas, que eu acho que você vai achar interessante. Vamos começar aqui pela fome psicológica, a fome emocional. Uma verdade é que nós, seres humanos, somos seres condicionáveis, nós somos condicionáveis. E um exemplo bastante legal para elucidar esse conceito vem no fisiologista Ivan Pavlov, que é um russo lá no começo do século XX, que ele começou a fazer experimentos em cachorros. Ele descobriu o que ele chama de hoje de condicionamento clássico em psicologia. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte: ele notou que toda vez que ele ia alimentar os cachorros salivavam, né? Toda vez que a pessoa ia alimentar o cachorro, eles salivavam. Daí ele começou a perceber que só de ver a pessoa entrando na sala, o cachorro salivava. Daí ele começou a perceber, que interessante, né? A gente consegue criar um gatilho que ativa uma reação involuntária do cachorro, que é a saliva, né? Porque comida faz o cachorro salivar. Agora, uma pessoa entrando na sala não deveria fazer o cachorro salivar. Agora, se essa pessoa toda vez entra na sala com a comida, o cachorro come e começa a salivar, ele vai se condicionar a aprender que toda vez que a pessoa entra na sala, ele começa a salivar. Daí ele foi adiante e começou a condicionar esses cachorros com, por exemplo, sinais, com sino, por exemplo. Ele dava comida para o cachorro e tocava um sino. Dava comida, tocava um sino. Depois, ele percebeu que simplesmente tocando esse sino, o cachorro começava a salivar. Como se fosse um botão de liga e desliga aí de saliva no cachorro. Ele ligava esse sino, tocava esse sino, o cachorro começava a salivar porque ele estava condicionado. Ah, você pode dizer, mas Rodrigo, você está falando de cachorro, estou falando de ser humano, eu não sou cachorro, né? Exatamente, mas por mais que a gente queira achar que nós seres humanos somos totalmente diferentes do resto dos mamíferos, isso não é verdade. Nós também somos seres condicionáveis de forma semelhante aos cachorros de Pavlov lá no começo do século XX. E o que eu quero dizer com isso? Qual que é o ponto que interessa? O ponto que interessa aqui é que nós, como sociedade, somos condicionados a nos alimentarmos em certas horas do dia durante toda a nossa vida. Por exemplo, meio-dia, a gente sabe que é a hora do almoço, né? Isso basicamente em todas as culturas, talvez uma hora para frente, uma hora para trás, que seja. A janta, normalmente depois você volta do trabalho, começa a anoitecer, você janta. Café da manhã, você saiu da cama, né, se arrumou, digamos, vai comer o café da manhã. São procedimentos, são rotinas, então nós somos condicionados no dia a dia a nos alimentarmos em determinadas horas, né? O sol abaixou, tem janta, o sol está bem alto, é almoço, o sol acabou de nascer, é café da manhã. Condicionamento. Ou seja, o que significa? Significa que a fome psicológica vai acontecer nesses horários, porque o seu corpo aprende. O seu corpo, nesses horários, por causa da sua rotina, vai estar preparado a secretar os hormônios de fome, a insulina, as enzimas digestivas, tudo preparando o seu corpo a receber alimento nesses horários pré-determinados, simplesmente porque você sempre faz isso. Então, muitas vezes, se você, por exemplo, pular o café da manhã ou pular o almoço, você vai sentir fome no horário do almoço, vai sentir fome no horário do café da manhã se você está acostumado a comer. Só que essa fome é mais por hábito, mais por condicionamento do que fome fisiológica. É mais uma fome psicológica de hábito condicional do que uma fome fisiológica. E quando você aprende isso, você ganha um novo poder de entender que realmente, praticamente, isso é basicamente um hábito. E uma ótima forma de você, enfim, ganhar saúde, emagrecer e um monte de outras coisas, rejuvenescer, né, evitar o aging, né, tudo isso mais, e também quebrar esse poder dessa fome fisiológica que pode acontecer em horários determinados, é você fazer a prática do jejum intermitente, por exemplo. O jejum intermitente significa? É praticamente você pular uma refeição aqui ou ali. Como, por exemplo, você acorda hoje, não vou tomar café, você só almoça, né? Se você está acostumado a comer café, tomar café da manhã todo dia, você vai sentir fome naquele horário naturalmente. Mas se você pular e mostrar para o teu corpo que aquilo não é realmente necessário, tenho mais poder sobre a minha rotina do que esse meu instinto, essa fome psicológica, você consegue, com o tempo, desvincular esse condicionamento e você percebe que aquilo que você sentia nos horários determinados não era fome, era basicamente um instinto, né, que teu corpo estava preparado por causa de um hábito
hábito que você tinha construído. E é justamente por isso também que quando as pessoas começam a praticar jejum intermitente, aliás, se você tiver dúvidas sobre jejum intermitente, vem aqui no canal do Emagrecer de Vez no YouTube, digita Emagrecer de Vez, jejum intermitente, você vai ver, eu fiz alguns vídeos bastante legais sobre isso, ensinando como fazer, etc, ok? Mas se você pratica o jejum intermitente, com o tempo fica muito mais fácil de você fazer. Você pode, por exemplo, pular o dia inteiro sem comer nada, vai só jantar depois e você vê que foi muito tranquilo, porque você não tem mais esse condicionamento. Agora, no outro lado da moeda, tem a fome fisiológica, a fome verdadeira. É o seu corpo pedindo nutrientes. Quando o teu corpo está precisando de nutrientes, vitaminas, minerais, etc., energia, o seu corpo vai sinalizar que você está com uma fome fisiológica. Agora, veja que importante, a fome fisiológica não deveria deixar ninguém irritado, de mau humor, como muita gente fala. Quando eu fico com fome, eu fico irritado, de mau humor. Eu já fiquei assim, tá? Eu confesso, já fiquei assim quando era adolescente. Minha mãe ia fazer pizza no sábado, era 1 hora antes, estava nervoso, estava chutando tudo pela casa, porque eu estava com fome e queria comer logo. Mas essa não é como a fome fisiológica acontece naturalmente. A fome fisiológica, a fome de verdade, né? Ela acontece em ondas, são ondas suaves que vêm e passam. Por exemplo, você pode lembrar se em algum momento você estava na hora de almoçar, por exemplo, no trabalho, só que você teve uma reunião e teve coisas para fazer, você acabou pulando o almoço, deu aquela fome, né, aquela onda de fome veio, mas depois você pulou, postergou e aquela fome foi embora, você não tinha mais fome, mesmo não tendo almoçado. Isso é o seu corpo sinalizando o seguinte: fome de verdade, o corpo fala o seguinte: Rodrigo, você podia comer alguma coisa agora, né? Seria uma boa hora pra gente ter alguns nutrientes novos no corpo, né? Aí você fala, não, eu não posso agora porque eu tenho uma reunião. Então eu vou falar assim, então tudo bem, a gente tem aqui estocado na forma de gordura corporal muitos dias equivalentes de energia, então eu vou pegar essa energia estocada e vou me alimentar, ok? E aí que você não sente mais fome, porque o seu corpo, então, entendendo que você não vai almoçar, ele vai pegar os estoques de gordura corporais que servem justamente para isso, né? Para te alimentar quando você não tem ingestão exógena de comida, né? Quando você come alimentos, né? E aquela fome que te deixa irritado, dor de cabeça, nervoso, essa fome não é natural, essa não é a fome como deveria acontecer. Isso tipicamente vai acontecer se você tem uma alimentação baseada em substâncias comestíveis, que eu falo, e não em alimentos de verdade. Porque o seu corpo vai estar condicionado aí a secretar um monte de insulina, o seu açúcar do sangue vai ficar que nem uma montanha russa, isso vai te deixar mais nervoso, com fome, com ímpetos de fome, que é bem difícil de controlar. Então o primeiro passo de tudo, eu sempre falo, pratique uma alimentação forte. E eu falo de alimentação forte praticamente todo vídeo. Se você tem dúvida, eu fiz um vídeo explicando o que é alimentação forte. É só você digitar alimentação forte, emagrecer de vez no YouTube, você vai ver lá o vídeo. Em essência, você tem que ter uma alimentação que é baseada em alimentos de verdade e menos em substâncias comestíveis, que são processadas, refinadas, açúcares, etc. Isso vai fazer com que os teus sinais de fome, né, teus sensores de apetite e de fome, teus hormônios, comecem a funcionar de forma correta e você começa de novo a vivenciar a fome fisiológica natural, que são essas ondas leves de fome que acontecem durante o dia. E aí você vai ficar mais sob controle do seu dia também e da sua estabilidade mental, com certeza. Inclusive no programa, o Código Emagrecer de Vez, que é o meu programa de emagrecimento, ele também é totalmente baseado na alimentação forte e também em protocolo de jejum intermitente colocados de forma correta. O que acontece? As pessoas reportam que não tem fome alguma e mesmo assim conseguem praticar o jejum intermitente, alimentação forte, sem contar calorias, sem controlar nada, comendo até se saciar. E mesmo assim atingindo os objetivos de boa forma, emagrecendo quanto elas querem emagrecer e mantendo isso pelo resto da vida, tá? Se você tem curiosidade, é só você entrar em código emagrecerdevez.com.br para fazer parte desse programa. Mas veja aqui que o importante é você saber identificar se o que você está sentindo é uma força do hábito, é uma fome emocional, psicológica, talvez por algum motivo que você tenha sofrendo com depressão, alguma coisa ruim acontecendo na sua vida. Isso pode influenciar também e te motivar a ir comer alimentos de menor qualidade. Porque quando a gente come açúcares, por exemplo, é como se fosse uma droga, eles ativam a endorfina no cérebro. Então a gente tende a se sentir um pouco melhor. Só que isso alimenta um ciclo vicioso que vai piorar no final do dia. A chave é você entender que fome fisiológica, fome de verdade, vem em ondas e não te deixa nervoso. Do jeito que vem, ela vai também se você não comer. E fome psicológica, emocional é por outros motivos, principalmente força do hábito, né? E também alguns motivos esporádicos que você possa ter, né? De deixar nervoso assim. Então é interessante você notar a próxima vez que você sentir fome ou achar que está sentindo fome, se perguntar se aquilo é fome de verdade ou é fome
psicológica. Então é basicamente isso que eu queria dizer para você, e também vale a mensagem, né, que para emagrecer, você não precisa absolutamente passar fome. Você não precisa passar fome. Você não precisa comer pouco de propósito, e quase ninguém acredita nisso, como é possível. É possível quando você regulariza o sistema hormonal do seu corpo. Então novamente vamos lá, fome fisiológica, fome de verdade, e fome psicológica, fome emocional. Você tem que saber diversificar, né, identificar essas duas. Quando você sentir uma ou outra, você vai saber o que realmente está acontecendo no seu corpo, tá? Então essa ciência é um poder que você ganha para levar para a sua vida inteira e começar a se conhecer um pouco mais e